Mateus capítulo 28, 16 ao 20. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Palavra de Deus. Senhor seja conosco, tome assento. E vamos para a sequência da nossa workshop nesses dias. E nós estamos fazendo essa workshop missionária, missões, e temos aprendido muito com o Senhor, com a sua palavra, com aqueles que fizeram a obra, que fazem a obra. Ouvimos sobre as estatísticas mundial, sobre várias coisas que dizem respeito à obra, as nações mais perseguidas, o número de missionários que temos e tudo mais. E aí, nós agora estamos falando sobre o tema Eu missionário. Eu missionário. Nós já falamos a primeira parte desse tema e vamos falar a segunda nesta manhã, se Jesus não voltar daqui pouquinho, não é? A salinha de 3, a salinha até 3 a 5, por favor. Eu missionário. Falamos aqui também sobre as formas de fazer missões e etc. E agora nós vamos dando sequência. Falar sobre alguns pormenores das missões. Objetivo de missões. Missões é a ação da igreja no sentido de cumprir a sua tarefa, que é evangelização, implantação de novas igrejas, serviços sociais, educativos, culturais e tudo que se refere a chegar às almas e alcançá-las para Cristo. Amém? Glória a Deus. Missão, outra coisa, não é uma simples evangelização. Não é simplesmente falar Jesus te ama. Há momentos que passamos por alguém e esta mensagem faz a diferença. Faz a diferença. Estou sentindo a ausência de muitos jovens. E Deus chamou a mocidade para ser missionária. E como que tantos faltam no amanhã missionária? Tem a chamada, mas não tem o interesse. E isso é fato nesses dias. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Porque os escolhidos são os que aceitam a chamada, com a sua maneira de corresponder e responder ao que o Senhor fala e faz. Não é uma simples evangelização. Então tem momento que uma frase toca, vem impactar uma pessoa, e por causa disto, ela se aproxima de Deus e tal. Mas a evangelização, ela engloba tudo isso que nós lemos em Mateus. Jesus disse para os discípulos, ide. Ele disse, portanto. Então, portanto é um conectivo. Porque eu ressuscitei, e porque eu tenho todo o poder,
está ligando o texto. Ide e ensinai todas as nações. Olha o que engloba. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem gente que fica brigando, porque Pedro lá em Atos vai dizer que foi batizar em nome de Jesus. Aí os unicistas, que é um unicista? É aquele que crê que só existe Jesus. É único, Jesus. Igual o Voz da Verdade, que é uma seita. A Voz da Verdade é uma seita. Por isso, nós aqui não aprovamos cantar hinos da Voz da Verdade. Mas são tão bonitos, são mesmo. São mesmo. Profundos também. Assim como Roberto Carlos também tem uns hinos que ele canta para Jesus, que é bonito e profundo. Só que ele não é salvo. Só que o outro é seita. E o Voz da Verdade divulga abertamente que não existe Deus Pai, Deus Espírito Santo. Só existe Jesus Cristo. Quem nega o Pai, nega o Filho. Quem nega o Filho, nega o Pai. Eu fico com a Bíblia. E segunda carta de João 9, diz que aqueles que vivem ultrapassando a doutrina de Cristo não são de Deus. A palavra é parabainos, que quer dizer alguém que ultrapassa o que Jesus falou. Então Jesus diz, quem não é por mim é contra mim. E Jesus veio, exaltou o Pai, exaltou o Espírito Santo e foi exaltado na glória. Nosso Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, Pedro, quando diz, nós batizamos em nome de Jesus, ele está dizendo, Jesus nos enviou e no nome dele fomos e batizamos. Só que quando eles aplicaram o batismo, eles aplicaram segundo a ordem de Jesus. Ir no nome de Jesus, aplicar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendido? Ok? Então, nós temos que entender isso. Então ele disse, olha, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, envolve ensino, paciência, estar junto, ajudar, fortalecer. É uma obra completa. E devemos entender que missão não é simples proclamação do plano redentor salvífico, mas também a proclamação de todos os atributos que constituem este reino. Desta feita, é totalmente inconsequente e infundada a simples pregação do Evangelho, tal como é feita em nossos dias. O Evangelho que salva a alma, mas que não salva o corpo, no aspecto social, e tampouco a mente, no aspecto emocional. O Jesus que nós servimos, ele salva o corpo, a alma e o espírito. O Jesus que nós servimos, ele salva, ele cura o corpo físico, ele cura a alma e ele cura o espírito. A obra transformadora do Evangelho transforma o corpo, transforma a alma e transforma o espírito. A pessoa convertida não faz do seu corpo uma exposição de tentação, porque ela é convertida na alma, porque ela se respeita e respeita os outros. É uma conversão, uma transformação do ser total. Por isso que aquele que está em Cristo é um ser total. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não, mas esse tudo aí só é no céu. Não, esse tudo aqui Paulo está falando para a igreja na terra. Eu sei que há um processo para muitos demorado, para outros menos demorado e para outros instantâneo em alguns aspectos. Mas a pessoa que se converteu, se converteu. Como assim, pastor? A pessoa estava indo para cá, agora está indo para lá. Isso é conversão. Então, estava indo para o mundo, sistema do mundo, padrão do mundo, jeito do mundo. Agora converteu, sistema de Deus, padrão de Deus, jeito de Deus.
E a pessoa tem que ter entendimento disso na proclamação do Evangelho. Porque como se converterão se não ouvirem? Tem como alguém tomar um remédio, mesmo um suplemento que seja maravilhoso, que realmente faz o organismo funcionar perfeito, tem como ele tomar esse remédio sem que alguém anuncie o remédio e o porquê? O Evangelho é o remédio da humanidade, é a cura para toda a humanidade, e ele tem que ser anunciado na integridade, ele tem que ser anunciado o Evangelho pleno, o Evangelho completo. Tem gente que fala do Evangelho pleno porque inclui os dons. Eu falo do Evangelho pleno porque inclui os dons, o fruto e a transformação total do ser humano. Não, a graça não me autoriza a viver em pecado. Não, a graça não é uma deusa. Não, a graça não é algo que somente Deus decide se faz ou não faz. Só isso e pronto. Não, Deus quer respostas para que envie a graça. Como assim? Pela graça sois salvos por meio da fé. Espera aí, não é só a graça? Não, por meio da fé. A fé é de quem? Sua, minha. Tem que ter uma resposta para o Evangelho. Quem crer e for batizado, tem que ter uma resposta. E a resposta é pela fé no Filho de Deus. As conversões, elas acontecem com o encontro. Se teve um encontro com Jesus, mudou. Se só viu Jesus é uma coisa. Se só teve uma experiênciazinha é uma coisa. Mas se teve um encontro com Jesus, mudou. Quem habitou no Santo dos Santos não sabe viver longe dele. Não sabe viver. Quem experimentou Jesus, morre de angústia se Jesus sair da vida. Então é necessário entender o papel desta igreja. Então, evangelização não é um conceito nesse sentido, mas sim uma tarefa dinâmica, encarnada primeiro na vida e ação salvífica de Jesus Cristo. Portanto, ela não pode ser reduzida a uma fórmula verbal. Evangelizar é reproduzir pelo poder do Espírito Santo a salvação que foi revelada em Cristo. E reproduzir não só verbalmente, mas reproduzir com a vida que experimentou isso. Ele já me tocou, Ele já me mudou, Ele já me transformou, eu já sou dele. E daqui para frente anuncio Ele. Por isso que recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Nós somos testemunhas visíveis de que Jesus transforma vidas. Jesus transforma as vidas. Nós estamos vivendo num tempo de muitos, prestem bastante atenção e não fiquem andando na igreja, por favor, a não ser aqueles que precisam. Tivemos um encontro com a terceira idade no sábado, fui ali, vi minhas irmãs, foi muito bom, e eu estava dizendo a elas, vocês são livres, pode ir no banheiro a hora que quiser, faz o que quiser, vocês são livres, não tem problema nenhum. Problemas são aquelas pessoas que vivem zanzando para lá e para cá, disfarçando. Não sei para que vem na igreja, né? Fica só aquela inquietude no culto, vai para lá, vem para cá, levanta gente, vamos orar, e a pessoa já sai desesperada para ir no banheiro. Agora, você que precisa, você que é grado, você está com alguma enfermidade, fique tranquilo. Como que o senhor sabe se eu preciso? Todo culto eu te observo. Tem gente que fica 1 hora na fila do banco, mas não fica meia hora sentado no banco, né? Aí é diferente. Preste atenção nisso, fique tranquilo. Então, meus queridos irmãos, nós temos que entender que a tarefa de anunciar
tem algo que precede ela, é a tarefa de ser nascido de novo, de ser de Deus, para que o Evangelho tenha poder nas nossas palavras. Por isso, Matthew Henry, eu não sei se foi esse mesmo, mas eu acho que sim, ele disse assim: ou você não se envergonha do Evangelho, ou você é uma vergonha para o Evangelho. Quem entende isso? Tem gente que está tão sensível hoje que não pode nem ouvir essa frase, diz que o pastor atacou. É hora da gente converter. Converter. O pastor não está atacando ninguém, ele está falando a verdade e ele vai continuar falando a verdade. Eu não sei da vida de vocês. Vocês é que sabem, não é? Opa, alguém contou o pastor: ô irmão, eu tenho tanta coisa para fazer, ficar ouvindo fofoca dos outros. Pode ter certeza que os fofoqueiros não têm coragem de fofocar para mim. Pode ter certeza. Então deixa Deus falar e tome as palavras para a sua vida como palavras que mudam. Amém? Quem gosta de ouvir verdades? Então, mediante tudo isso, temos que entender outra coisa. São os pormenores, né? Sobre missões. A igreja, ela é a profetisa de Deus hoje. Ao compreendermos o sentido de missão em toda a sua plenitude, podemos observar que esta toma sobre si a qualidade profética. A igreja é a voz de Deus na terra. Por isso que essa voz não pode anunciar mentiras ou meias verdades. Não, a verdade só é verdade se for inteira. Se faltar, não é a verdade, é parte da verdade. Então, o mesmo Deus que ama, também condena. O mesmo Deus que salva, também manda para o inferno. Deus é todo-poderoso e cheio de justiça. Por isso, para nos aproximarmos dele, pelo menos 2 comportamentos: alegria e temor. Alegria porque um ser insignificante está se aproximando de um ser glorioso, maravilhoso, incomparável, que está olhando para nós e quer nos salvar. Alegria. Temor e tremor, porque esse Deus tem o poder para mandar para o céu ou para o inferno, para salvar ou condenar, para aprovar ou desaprovar, está nas mãos dele. Então não venha com cara fechada para Deus, se curva diante dele e tenha temor diante dele. Nós temos que aprender a ter um relacionamento correto, porque tem gente que fala que Deus é tanto pai que você pode chegar lá e falar ofensas para Deus. Por que o senhor fez isso? Eu quero que o senhor me explique. Ah, mas que coisa linda, que tchutchuquinha lindo. Você quer que Deus te explique. Sabe quem pede explicação? Quem é autoridade sobre alguém. Você é autoridade sobre Deus? Ou Deus é autoridade sobre a sua vida? Então Deus quer que você explique por que parou de orar, por que parou de jejuar, por que parou de santificar, por que parou de ser fiel a Deus, por que lá na sua casa ouve-se mais música do mundo do que música que adora Jesus Cristo, por que a sua vida ultimamente não tem tido sentido? Explica. Se aproxime de Deus, convertido. Não se aproxime de Deus como se aproxima de um ídolo. O ídolo você manda, embora ele não tenha como te ouvir e te atender. Você pega um ídolo e você põe na mão e leva ele onde você quiser. Porque ídolo é manipulável. Você fala para o ídolo o que você quiser. Pode até xingar um ídolo. Agora Deus, você se prostra e diz: sim, aqui está teu servo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu.
Alguém entendeu esta palavra? Então, a igreja, ela tem que ser a voz profética de Deus. Entenda, o que implica em dizer que, a exemplo do ministério profético descrito nas Escrituras Sagradas, na qual o profeta era o indivíduo levantado por Deus para representá-lo como porta-voz, isto é, um agente dos desígnios de Yahvé, a missão é em si uma ação profética, pois tem por objetivo anunciar os desígnios de Deus a este mundo tenebroso, corrompido em todos os seus segmentos pela ação pecaminosa do homem e pela astúcia de Satanás. Os valores e princípios do reino e a mensagem da cruz são a mensagem a ser proclamada. Diante disso, a igreja destaca-se como a grande profetisa do reino, a escolhida e vocacionada por Deus para tamanha e gloriosa obra que nem aos anjos fora permitido. É nossa tarefa, e nesse caso, entre aspas, é nossa tarefa salvar o mundo. Jesus, quando olhou para nós, ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. O assim no grego é sem variação, é a mesma forma. E a ocupação de Jesus na terra é a salvação dos outros. Sim ou não? Então a ocupação minha na terra é a salvação dos outros. Posso ser médico, posso ser engenheiro, posso ser advogado, posso ser pedreiro, posso ser o gari, posso ser o cozinheiro, posso ser o padeiro, posso ser o mordomo, posso ser o que for, onde for, o escravo, mas sou um agente de Deus para a salvação das pessoas. E além de ser isto, ou dentro disto, eu sou a voz de Deus para muitas pessoas. E isso aqui não tem nada a ver com exaltação, por favor. Nós estamos falando com obrigação. Paulo disse: é-me posta esta obrigação, este dever, ai de mim se não pregar o evangelho. Isso é para a igreja. Então não tem nada a ver com exaltação, me receba como um príncipe, não, muitas vezes vão receber como pessoas endemoniadas. Nós, pastor, não disseram isso de Jesus? E Jesus não era mais santo incomparavelmente? Mais puro incomparavelmente? Ele tem Belzebu, ele expulsa pelo dedo dos demônios. Eles falam isso na igreja. Nossa, eles invocam demônio lá, os demônios pegam as pessoas, depois eles doutrinam os demônios, conversa espírita. Não, nós temos autoridade e poder na vida para expulsar demônios, expelir demônios. Eu vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Em meu nome expelirão demônios. Assim como o Pai me enviou, vos envio a vós. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que faço, e outras maiores do que estas farão, porque volto para o Pai. E aí as pessoas falam coisas por não entenderem. Nós não as odiamos, embora elas possam nos odiar, mas nós amamos, e nós oramos para que elas também sejam alcançadas e salvas. É o papel da igreja. Abram lá em Atos 20 e 24, por favor. Atos dos Apóstolos. Abençoa, Pedro. Atos 20 e 24. Quantos abriram? Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria
a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Percebam, primeiro, a minha vida eu não tenho por preciosa. A minha vida não funciona em mim se ela não for para cumprir o que Deus quer através dela. É isso que ele está dizendo. E quando ele diz, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, esse Evangelho mudou ele. Primeiro, esse Evangelho mudou Paulo. E depois ele dá testemunho disso. E por muitas vezes, ele vai repetir 4 vezes o seu testemunho de conversão. Estava indo com carta para Damasco, queria consentir na morte já de muitos e queria até matar alguns, porque o zelo estava muito forte no meu coração, o zelo de Deus, um zelo sem conhecimento. Mas um clarão se me apresentou, eu caí por terra e uma voz disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu perguntei, quem é, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. A partir daí, Deus me mudou, porque Ele disse que me levaria para pregar o Evangelho dEle diante dos pequenos e dos grandes, dos pequenos e dos príncipes da terra, que Ele me usaria e que o perseguidor seria perseguido. E esse Paulo foi convertido, transformado e abençoado, e ele dá testemunho do Evangelho da graça. E por causa disso, ele sente-se na obrigação de anunciar o Deus que fez essa obra na vida dele e que faz na vida de cada um. É como se Paulo estivesse vivo hoje dizendo, porque a palavra dá essa prerrogativa, é como se Paulo estivesse vivo aqui para nós dizendo, ó, fez na minha vida, faz na sua. Entende? Então, a igreja, ela é essa profetisa da terra, que anuncia Deus, o Deus que a transformou. Nós estamos vivendo numa época de muitos escândalos. No meio da política, nós colocamos muitos que estavam no meio de nós, não posso dizer que são irmãos, porque eles envolveram com propinas. Existem escândalos, pegando dinheiro. Pastores que aceitam vender o voto para trocar o forro da igreja. Como se Deus não tem poder para abrir portas e fazer o que Ele fez conosco aqui. Esse forro é um milagre. Mas aí vendem seus votos, negociam de maneira suja e nojenta. E a igreja se torna refém dessas pessoas. E às vezes convoca a igreja para votar em pessoas que são contra a própria igreja. Porque eles venderam por 50 mil, por 100 mil, por 1 milhão. Porque venderam para que desse cargos para os irmãos da igreja no estado, no município, na nação. E aí, nós somos ridicularizados no meio da política por causa destes irmãos desviados, por causa desses irmãos balaãos que tem no meio de nós. Nunca negocie a sua fé, nunca venda seu voto. Você tem caráter, você é de Deus. Por isso que nós temos irmãos que votam no partido que aprova aborto. Tem uns irmãos cantando em eventos. Não. Podem até ser conhecidos e quem sabe até amigos, irmãos não. Nós somos a favor da vida. Dê glória a Deus aí. Ninguém te abortou, por isso você deu glória. A vida não é a partir de tanto, não. A vida é a partir de Deus. E Deus está antes da minha mãe, antes da sua mãe. Deus está antes da nossa trisavó, quadrazavó, tataravó e muita avó. Deus é antes, já sabia de nós e já nos conhecia pelo nome. Não abortem jamais. Mas aí a pessoa vota lá, naqueles que aprovam ideologias que fantasiam e enganam
As nossas crianças, quando elas nem sabem o que é isso ou aquilo. Tem nações que agora já tomou o domínio dos pais com os filhos. Eles é que educam os filhos da maneira que querem, e um filho de 5, 6 anos que quiser mudar de sexo, o governo muda. E aí vem um desviado dizer que vai votar nesse povo. Precisa ter um encontro com Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, não tem nada a ver com o nome fulano de tal, ou o partido ciclano de tal, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com cores, tem a ver com princípios do Evangelho, tem a ver com a palavra de Deus. Nós somos contra todas estas nojeiras. Agora, se você vota embaixo daqueles que aprovam o aborto, que aprova ideologia, que aprova uma família no outro conceito, você é um desviado aprovando o reino do anticristo. E quem tem ouvidos, ouça, porque nós estamos vivendo um tempo que nós temos que falar realmente de política, porque senão vão proibir nós de falar de Jesus. É necessário votar, certo? E não é, não, eu não gosto do fulano, mas esse fulano aí é o que pode ganhar, é esse que você tem que votar. E eu fico encabulado também, como é que não gosta de fulano? Porque fulano fez tudo que aprovou muitas coisas, e é por isso que nós temos liberdade hoje. Senão nós estávamos já trancados na época da pandemia. Então, pelo amor de Deus, não é questão de política, eu não falo de política, não aceito político no altar, sou rigoroso com isso. Mas nós estamos falando de um momento que, se nós errarmos, virá uma grande perseguição. Olha para o seu filho, olha para o seu neto, olha para a sua filha e olha para a sua neta. Se você quer miséria para eles, como tem na Venezuela, então vai para esse lado. Agora, se você quer liberdade para todos, não é só para nós cristãos, não. Liberdade para todos. Qualquer religião, sendo ateu, ateia, seja o que for, liberdade. Pode fazer o que quiser, se quiser fazer uma macumba ali na esquina, pode fazer. Nós vamos orar e repreender no nome de Jesus. Mas pode fazer, é livre. E o Deus que é por nós será sempre por nós. Agora, não nos proíba também da nossa liberdade de anunciar o Evangelho e fazer o que nós, como cristãos, fazemos. É hora de votar e votar certo. Dia 8, votar certo. Não adianta votar no irmão porque ele é crente, irmão. Tem que votar porque ele tem possibilidade de ganhar e por isso é honesto. Entendeu ou não? Porque se você deixar de votar na pessoa que tem possibilidade de ganhar e tem capacidade e é honesto, e está ao lado do governo, que está ao lado dessas coisas, você está dando mais ao outro chance de se eleger. Concordam, sim ou não? Então, irmãos, nós temos, mas é Deus que sabe de todas as coisas, claro, abra João 4, nós temos um privilégio de ser o país que Deus escolheu para avivar o mundo. Quem é brasileiro, quem está no Brasil, dê glória a Deus. Deus te escolheu. É por isso que o diabo fica arrumando fofoca no meio de nós. Ai, o pastor falou do Flávio dessa forma, e eu não sei não, viu? Você não sabe mesmo de nada não. Porque quem está no controle não é a voz de uma pessoa. Quem está no controle é Deus, e Ele está no campo missionário. E Deus vai abençoar e nós estamos orando por Ele. É hora de libertar a nossa língua, libertar a nossa mente. Nós estamos trabalhando para o reino de Deus. Se é mentira o que eu estou falando, que Deus me mande para o inferno, mas se é verdade, que você se converta nessa manhã, em nome de Jesus. É hora de parar de ficar arrumando picuinha, inventando história. A igreja tem que orar, irmãos. É hora de orar. É hora de orar. Não é hora de ficar faltando oração, não. É hora de orar. É hora de ter aliança. Nós estamos em guerra. E a nossa guerra não tem a ver com cores, com partido, com eleição. Tem a ver com o mundo espiritual. Pelo amor de Deus, abre os olhos.
Abra os olhos. Em nome de Jesus. João 4. Vamos ler 28 a seguir. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Uma coisa interessante, a mulher chegou ironizando Jesus, saiu evangelizando pessoas. A mulher chegou falando de problemas entre etnias, entre raças, e saiu trazendo a raça dela para outra raça. Isso chama conversão. Isso chama mudança de pensamento e sentimento. E ela chegou com vergonha, aproximadamente à 6ª do calendário judaico, quer dizer, do horário dos judeus, quer dizer, aproximadamente meio-dia, porque a hora lá é a partir das 6 que conta, primeira, segunda, terceira, até o final. Então, a mulher chegou naquele momento tímida, mas ela saiu abertamente, indo para o meio de multidões. Conversão. E quando ela anuncia aos outros, ela anuncia com tanta verdade que os outros vêm para ver. O missionário, ele tem que ter esse poder em si. Quem é esta que está falando conosco? Não é aquela que tinha 5 maridos e andava aí meio escapando, marginalizada por si mesma, por causa da sua vida pregressa. Agora ela está dizendo que tem alguém que deu uma água para ela, que matou a sede dela, que mudou a história dela, que falou tudo que ela vivia. Essa mulher foi tocada por alguém de maneira sobrenatural. Ela não é mais a mesma. Vamos lá, nós queremos ouvir, nós queremos ver. Enquanto não tivermos Deus na nossa vida, eles não querem o nosso Deus. Mas quando nós tivermos Deus que transformou, que libertou, que mudou nossas vidas, eles vão querer conhecer esse Deus, eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. Eu tenho visto isso, para a glória de Jesus. Então, e aí vem Jesus e nos dá algo de uma lição espetacular, porque ele estava cansado. O texto do capítulo 4 de João revela isso. Ele está passando por Samaria, ele poderia passar ao lado do Jordão para desviar de Samaria, como os judeus faziam, e ele tinha que andar mais 2 dias para não passar no território de Samaria, os samaritanos. Mas ele vai por esse caminho, chega cansado à beira do poço. Só que os discípulos vão na cidade comprar comida, porque estão com fome. E eles admiram, porque chegam para Jesus e Jesus diz que não quer comer aquela comida. Falei, mas alguém deu para ele de comer, só pode ser, porque já está na hora de ter comido. Mas como assim? Eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem. Se vocês analisarem o tempo de colheita, ainda falta 4 meses. Eu, porém, vos digo, a colheita é agora. Laracamachai. E eu tenho uma comida que é mais forte que essa. E a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é ganhar almas para o meu Pai. A minha comida é priorizar vidas. Será que alguém entende isso? Ainda comenar, chamai. Essa fome está faltando para a igreja de hoje.
Essa fome está faltando para a profetisa que Deus escolheu no Brasil. Billy Graham recebeu uma revelação tremenda de Deus. Deus falou a ele e ele relata isto enquanto vivo. Estava vindo um avivamento sobre uma nação e Deus falou: esta nação é o Brasil. Cindy Jacobs, Deus revelou a ela em 2014 e revelou a outras profetas também, aleluia, que está vindo para o Brasil um grande mover espiritual, um grande avivamento lá, quebra samai. Deixa eu te falar uma coisa, Satanás sabe disso e crê mais do que muitos de nós que estamos aqui, muitos de nós que estamos nas igrejas. Por isso ele se levantou, querendo que você odeie, querendo que você mude, querendo que você pare, querendo que você rejeite as palavras e causando um inferno, para que a palavra não entre dentro de você e alcance o ponto que precisa alcançar, para te levantar, para te transformar, para te avivar, para te fazer uma pessoa de Deus. É hora de jogar por terra, para o lixo, tudo que o diabo tem levantado, para fazer você separar da igreja, separar dos irmãos, não ter comunhão com os irmãos. É hora de expulsar Satanás e receber a voz profética do céu. O Brasil será um grande celeiro de avivamento para o mundo. E eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Fica com a sua depressão, fica com seus problemas, mas se você disser eis-me aqui, Deus dirá para você: enquanto fizeres a minha obra, eu cuidarei de ti. Indubitavelmente o que levou Jesus a agir dessa maneira foi ver a multidão de samaritanos, efeito da evangelização da mulher que conversara com ele, à beira do poço, que vinha ao seu encontro para ouvi-lo. Como que eu vou pedir para eles esperarem, se eles estão ávidos por me ouvir? E se eu tenho uma palavra que vai mudar toda essa multidão? É como se Jesus dissesse: não posso comer agora, há algo mais importante para fazer. A missão do meu Pai é mais urgente. Isso nos ensina algo profundo. A igreja não é chamada para satisfazer suas vontades. Escute isso. Individualiza isso. Individualiza. Eu não sou chamado para satisfazer as minhas vontades, mas a vontade daquele que me criou. Isso chama conversão. Não é do seu jeito. Pastor, mas eu não concordo do jeito do senhor. Escute, duas coisas podem estar acontecendo com você. Você está no lugar errado, ou você não entender que se Deus te dirigiu é porque Ele quer que você seja assim. A interpretação é sua. E enquanto você brigar com isso, você nunca fará parte disso. É necessário rendição. É necessário chegar e dizer: é do jeito de Deus e pronto. Eu creio que Ele está no controle. Dentre tantas metas que temos estabelecido para nossas igrejas, em que lugar está o plano de evangelização? Ele exige da igreja o sacrifício de qualquer outra prioridade que não seja a proclamação do reino. A coisa mais importante da terra é a proclamação do reino. Não é a sua vida, não é a minha vida, não é o que eu quero, não é os meus sonhos, não é a minha faculdade, não é o meu trabalho, não é a minha profissão. A coisa mais importante da vida é a proclamação do reino. E proclamar a partir de uma vida que foi convertida. Não gostou? Pensei que você ia dar glória a Deus. Oh, que coisa boa, aleluia. Mas o problema é que nós vivemos nos nossos mundinhos.
O seu mundo é um mundinho, não faz ele querer ficar grande não, porque ele é um mundinho. O meu mundo é um mundinho. Olha para a terra, a imensidão da terra. Olha para os 8 bilhões de habitantes na terra e para 3,12 bilhões de pessoas que ainda não sabem quem é Jesus. E aí joga esse mundinho para trás e vamos entrar no mundo de Deus, no mundo da evangelização, no mundo da pregação, no mundo das conversões. Esse assunto te agrada? Porque almas não esperam. Repitam. Agora diga, as almas que não esperam. Esperam. Como assim? A alma não espera porque qualquer momento pode ser lançado no inferno. Eles esperam, pregadores do Evangelho. Eles esperam que a igreja cumpra o seu papel para que sejam salvos. Envia-nos alguém para ouvir desse Salvador. A missão é tão urgente que Jesus diz a seus discípulos: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a colheita. A colheita é urgente, é agora. Não, ainda não está pronto. E essas plantas aí não tem. Eu estou falando de colheita de almas. Vocês, nas colheitas de vocês plantam, vocês regam, vocês cultivam, vocês esperam o tempo e depois colhem. Com almas não é assim. Hoje já é dia de colher almas. Hoje já é dia de colher almas. Porque uns plantam, os outros ceifam. Vocês hoje são os ceifeiros. Os que plantaram já morreram. Vocês são os ceifeiros. É junto agora que temos que trabalhar para que estas almas sejam alcançadas. Alguém entende essa palavra? Deixando de lado a exegese do jogo de palavras de Jesus, a mensagem transmitida é: a colheita é agora, não há tempo para esperar, a igreja não pode esperar, é necessário trabalhar na hora certa, para que este período não seja perdido. Se o trigo maduro não for colhido, cairá em terra e será perdido, e as aves comerão. Se as almas que estiverem sob condenação, possuírem boa inclinação, não forem ajudadas agora, seus princípios de esperança resultarão em nada, e elas serão uma presa para os impostores. O diabo não brinca de ceifar almas. Outro ponto importante é a necessidade de divulgação do Evangelho, ou seja, em caráter prioritário. A organização cristã Projeto Josué procura definir os grupos étnicos que mais precisam de missionários e missões. Segundo ela, 42,3% da população mundial ainda não tiveram oportunidade de conhecer Jesus. Nós já falamos sobre esses índices aqui. Nem Jesus, nem os evangelhos. A porcentagem correspondente a quase 3,12 bilhões de pessoas são as pessoas que são os campos brancos, que não conhecem Jesus. E as palavras que Jesus falou sobre almas não esperam, pois a colheita é agora, foi no campo samaritano, que os judeus odiavam, que os judeus e samaritanos não se davam. E isso fala para nós que nos campos hostis o evangelho tem que chegar. É necessário anunciar. Pastor, olhe para mim, pastor, por favor. Eu nunca terei coragem de ir a estes campos. Pois eu te digo que podes ir hoje mesmo, ao se ajoelhar e chorar pelas vidas que estão nesses lugares,
e pelos missionários que lá estão pregando a palavra. Você estará lá, no meio deles, junto com eles, na oração que faz a diferença. Não se cale, não pare de orar, não pare de interceder. O mundo, ele está precisando de ouvir o Evangelho, e nós precisamos mandar para o céu clamores, para que do céu o Senhor derrame da sua glória sobre os seus, para que entendam a missão tão urgente que temos. Não sei se o seu coração está nestas palavras, mas posso dizer que esta é uma missão compensadora. Uma coisa é sermos injuriados, caluniados, perseguidos, e muita gente falar mal de nós, e inventar história, e colocar coisas na nossa boca que nós não falamos, e nas nossas vidas que não fizemos. Outra coisa é o dia que nós encararmos Jesus Cristo. Nós vamos ter que olhar nos olhos dele. E ele vai olhar para nós e nos ver. Ele não vai simplesmente ver uma cara, ele vai ver um ser inteiro, e nos conhecerá muito bem. E naquele dia, nós precisamos de ter as obras juntas conosco. As obras de um mensageiro da fé, de uma mensageira da fé. As obras de alguém que não negou o seu Cristo e nem a obra do seu Cristo. As obras de alguém que se levantou e venceu a si mesmo para que Jesus fosse glorificado e a igreja fosse abençoada, a igreja dele. Ele vai enxergar nós, ele verá nós no profundo. E esse vazio tem que sair daí urgente, senão você vai se perder. O trabalho da evangelização não é uma tarefa fácil. Tem desafios e, por que não dizer, oferece riscos e risco até de morte. Não é tarefa fácil, os bastidores são terríveis, mas é um trabalho compensador. Jesus disse: aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Versículo 36 do capítulo 4. Há uma recompensa eterna para quem faz isso, esta obra. E escute, aqueles que ceifam da colheita espiritual são duplamente recompensados com salários e frutos, não para uma estação, mas para a vida eterna. A igreja, então, deve olhar para o modelo de Cristo que falamos primeiro e se tornar modelo para os outros. A igreja é a luz do mundo e não a sombra da história. A igreja deve ser a consciência do mundo e não uma inocente útil nas mãos dos poderosos deste século. Ninguém manda na igreja de Deus, ninguém manda no altar de Deus, ninguém manda no povo de Deus. O povo de Deus é regido pelo Espírito Santo. A igreja do Senhor é regida pelo Espírito Santo. Jesus é para nós o grande modelo. Ele veio do céu, era do céu, voltou para o céu e nos designou para imitá-lo. Vivia segundo as leis dos céus, e nós devemos viver segundo as leis dos céus. Jamais foi desinteressado pelos problemas da terra. Ele viveu intensamente o seu tempo envolvido nos grandes dramas que afetavam as pessoas. Ele não desprezou ninguém, ele não quis ser um monge no meio do mato sem ver ninguém. Ele foi para o meio dos pecadores, ele entrou nos valados, ele foi nos becos, ele foi nas aldeias, ele foi nos vilarejos, ele foi nas cidades, ele foi nas capitais, ele entrou nos lugares e trazia a salvação. A igreja deve fazer isso. A igreja deve aprender, e nós devemos aprender a olhar para as pessoas com compaixão, com misericórdia, mesmo os mais vis pecadores e aqueles que nos acusam.
Senão o nosso coração será semelhante aos membros de seita e também semelhante aos publicanos e pecadores. Não, nosso coração tem que ser um coração semelhante ao de Jesus Cristo, que ama, que perdoa, que tem compaixão, que tem misericórdia, que tem medo de falar algo que prejudique a obra que está alcançando almas. Ele viveu no meio do povo, ele tinha cheiro de gente. E ele diz para nós, através de Paulo, Filipenses 2,15, que devemos resplandecer como astros no mundo, no meio de uma geração perversa e corrupta. Não é fora dela, é no meio dela, revelando a luz do Senhor Jesus e a salvação e o Salvador que veio para nós. Para cantar Samai. É hora de nos levantar como igreja profetiza. Eu sou missionário. Fique sobre os pés. Alguém pode dizer essa última frase que eu disse? Você que não falou, não quer falar, vamos repetir todos, 1, 2, 3. Para a cura chamar. Não esqueça, queridos, que nós não fomos enviados sem o bom armamento, sem amor, sem fruto, sem dons. Não, nós fomos enviados revestidos de toda a armadura, com a graça dos céus que produz fruto em nós, e tomados pelo Espírito Santo que nos usa com os dons. Ele foi dado para estar em nós, o Espírito Santo. E habitando em nós, nos levará a viver, preste atenção por gentileza. E habitando em nós, nos levará para viver uma vida que as pessoas olhem para nós e encontrem Jesus em nós. Não fica alegre com isso, não dá para abrir o semblantezinho, não, é tristeza. Por que o senhor fala desse jeito, pastor? Porque dá uma irritação. Jesus está precisando urgente de gente que seja realmente dele, que não tem frescura, que não fica inventando para atrapalhar a obra de Deus, obreiros fraudulentos, sanguinários, obreiros que nunca pagam o preço e atrapalham a obra. Deus quer libertar essas vidas, porque Ele chamou para usar, e se você está aqui nesta manhã, é um privilégio seu. Rokemanasya Ramantoriata Hamas Urakase Ratarai. Eu coloquei um banner no nosso grupo de obreiros, e como temos obreiros que não participam, poucos foram os comentários. Eu quero citar aos obreiros e obreiras, principalmente, mas isso é para mim e para você. Uma frase de Paul Walsh, que é um dos homens que mais fala a verdade hoje no mundo, entre outros. Deus não precisa de nada vindo de você. Deus não precisa de nada vindo de você. Quando Ele te chama para vir e servi-lo, não é para preencher uma necessidade. Ele está te oferecendo um privilégio. Se você não fizer, tem muito mais gente que faz. Se você não quer se submeter, tem muito mais gente que quer. É privilégio. É privilégio, e quem já tem uma gravata, quem já tem uma consagração, deve tremer e se encher de temor diante dessa verdade. Porque se eu não fizer, será feito.
o Esther, Hadassah, tem que ir lá falar com o rei. Não dá para ir não, ele não recebe nós. Olhe para cá, Hadassah. Eu receio que Deus te colocou neste lugar onde você está, na posição que você está para este tempo. Para este tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vencemos a Covid com a graça e a misericórdia de Deus. Se Deus te poupou e te trouxe, você está nesse lugar chamado Regional Formosa. Se você está ouvindo esta palavra pela internet, entenda em nome de Jesus Cristo. Deus te colocou neste tempo e Ele tem algo que você deve fazer. E aí ele disse para Esther: se você não fizer, haverá outro que fará. Então você decide se vai fazer ou não, porque o que Deus precisa vai acontecer. Ou seja, é como se estivesse dizendo: o mesmo Deus que tirou a Vasti e te colocou aí, tira você e pode colocar a Vasti de volta, se ela quiser atender a voz dele. É privilégio, você foi chamado. É privilégio, você foi escolhido. É privilégio, nós estamos aqui levantados. Lamantoropia cadassumai. Rabanaracaxarabacandarai. Deus não precisa do Lindomar, Ele precisa de alguém que fale. Ele não precisa do Rubens, Ele precisa de alguém que faça. Ele não precisa do Felipe, Ele precisa de alguém que tenha coração verdadeiramente voltado para a obra. Ele não precisa de Rodrigo, Ele precisa de alguém que faça, que possa atender. Quem tem ouvidos ouça. Ele vai levantar um povo de todo jeito, Ele vai levantar alguém para fazer tudo o que nós precisamos fazer, Ele vai levantar. Agora escute, é seu privilégio, você foi primeiro chamado, primeiro escolhido, Ele está apontando para você, Ele disse: eu quero você. É meu privilégio. Diga: o privilégio é meu. Então eu tenho uma palavra para nós concluirmos esta manhã missionária. Escute, preste atenção, não converse em nome de Jesus. Respeita a presença de Deus e respeita o que Ele está falando. Eu tenho uma proposta do céu para nós. Para encerrarmos, domingo que vem será o congresso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se deixe encher do Espírito Santo. Não tenha medo dele, ele é a coisa mais doce que você pode ter na vida, é o companheiro mais feliz, mais eficaz, mais maravilhoso que você pode ter na vida. Do Cadabassa, Imbaru, Anavigosai. Ele está sendo derramado dos céus sobre nossas vidas, e nesta manhã há um derramamento, eu estou vendo com os meus olhos, diferente, Cadasciamai. E aquele que Ele puder encher, aquele que Ele puder tomar, aquele que Ele puder tomar e usar, é o que Ele vai encher nesta manhã, é o que Ele vai marcar nesta manhã. Pastor, eu estou em pecado, decida confessar e abandonar, e Ele vai te encher, se você se render a Ele. Não me interessa o passado, não interessa o que você fez ontem, não me interessa o que você fez no verão, ou no outono, ou no inverno passado, seja o que aconteceu, interessa se você nesta manhã está dizendo: eis-me aqui, é privilégio, eu quero o privilégio. Uramanakai blessa mandaraia, roche kamandaya.
Deus está movimentando aqui nesta manhã. Tem gente que ia morrer cedo, mas ele está se entregando e falando com Deus. Deus vai poupar, Deus vai dar mais saúde, Deus vai dar mais vida. E tem gente novo que está desprezando a oportunidade que Deus está dando. Cuidado! Levantemos as mãos aos céus, como quem implora, Deus encha-nos de novo, Deus encha a minha vida, Deus me desperta de novo, Deus me levanta de novo, Deus eu sou teu, Deus eu sou tua, Deus eu sou missionário, Deus eu sou missionário. Jesus vem com teu Espírito, se apodera do teu povo agora, se apodera deste obreiro, se apodera desta obreira, se apodera desta vida, deste jovem, desta jovem, desta adolescente, se apodera das nossas crianças, se apodera deste altar, se apodera desta regional, se apodera da ADEFO Portugal, ADEFO Espanha, ADEFO França, se apodera da ADEFO Irlanda, ADEFO Holanda, se apodera de nós, levanta os casais, levanta obreiros, levanta obreiras, levanta pregadores, levanta pregadoras, levanta profetas, levanta a igreja, profetiza, e levanta profetas da igreja. Recebei, é tu. Aí que estava na Cutarabacatorosoma, era Bacator, Rebata, Shabanakaia, recebei, Corabata, Rechabacari, Cotobaragaia, seja batizado na glória de Deus, no poder do Altíssimo. Arabacandarabaia, exército de Deus, se levante, esquadrão de resgate, se levante. Ati samahutana, ati kupada fata shaka prada shatai, orabatakai. Receba as armas de Deus, as armas poderosas em Deus. Receba toda a armadura do céu. Receba a cura da sua alma. Pega esse coração velho, joga ele fora. Receba um coração novo. Receba avivamento do céu. Seja batizado. É só abrir a boca e falar em mistério, porque o céu está aberto para batizar no Espírito Santo. O batizador é Jesus, e Ele quer te levantar, Ele quer te encher, Ele quer te usar, Ele quer fazer maravilha. Não me interessa a sua idade, interessa se você está dizendo: eis-me aqui. Receba da glória do Altíssimo. Shanaki Madá Serabai, Uramacalabaraka Xarabacandarai. Venha visões dos céus, venha as palavras dos céus, ouvidos vão ouvir voz de Deus, Kadasiamai, ao vivo, Arabacachai, olhos verão visões dos céus, Tebadai, hoje, agora, Arabacanda, Orabacandará, Bracachai, anjos toquem vidas, anjo marque vidas, anjos, põe a mão sobre cabeças aqui, Orabeta vai, Urabase coube, andai, arabra caçanda, urabaca xerabicai. Hajam curas agora, pela disposição, o coração é curado, pela disposição, o fígado é curado, é limpo, é lavado. Recebei o mover do Espírito, recebei o renovo espiritual, recebei da glória, da graça, da unção do Espírito. Candarai. Faça-se a tua vontade. Alabacacharakai. Alabacarabahashandarai. Arabacandarabasurecandarai.
Eis-me aqui, eu vivo estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Aplauda o Senhor dizendo: eis-me aqui. Só os que querem se expõem, diga: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Amém. Valeu a pena ter vindo na casa do Senhor.